Bom dia, e a paz e a graça do Senhor seja com cada um de vós. Eu, apenas me referindo, de fato, essa semana foi uma semana abençoada, como todas, mas essa de um modo especial, porque eu fui às raízes. Eu fui beber da água da fonte da civilização gaúcha. Me esperava um galeto, me esperava uma costela e muito chimarrão. Mas, então, eu estou aqui renovado, porque todos vocês sabem que as nossas tradições matriz, não é? Fazem muito bem para a gente quando a gente pode recuperá-las, né? Assim são o povo do Nordeste, assim são os mineiros, os paulistas, enfim. Abra sua Bíblia em Deuteronômios, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 8 a 22 e depois do 26 ao 28. Vamos ficar em pé, como ensinou o reverendo John Wesley, que o povo metodista lê as Escrituras em pé. Diz assim a palavra: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. Para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeáveis a vossa semente e com pé arregáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente desde o princípio até o fim. Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva ao vosso campo, aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua colheita, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal aos vossos olhos. Ensinai aos vossos filhos, falando delas, assentado em vossas casas, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias dos céus acima da terra. Depois o verso 26 ao 28, que diz assim: eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. E a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Oremos. Pai, obrigado pelo privilégio dessa hora, pelo privilégio de aprender de Ti, da Tua palavra, de crescermos no bom caminho, o caminho da bênção,
ainda que estreito, repleto do favor e da misericórdia do Senhor. Sim, Jesus, nós queremos andar no bom caminho. O caminho da obediência, o caminho do quebrantamento, o caminho da submissão à tua vontade, que és o nosso Criador e o nosso Senhor. Por isso, rogamos nessa manhã, fala ao nosso coração, ensina-nos este bom caminho, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode assentar. Nada mais notório entre nós hoje do que a rebeldia. E acontece em todos os meios, não apenas um privilégio das crianças e adolescentes que vivem uma efervescência de energia e frequentemente perde a noção dos limites. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. O apóstolo Paulo vai dar a resposta da questão que eu acabo de colocar. Ele diz assim, capítulo 2, verso 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito, que agora atua, o espírito, ou seja, Satanás, que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Filhos da desobediência. Ou seja, Paulo sinaliza para nós um quadro que nós conhecemos, o quadro da rebeldia. Amados irmãos e irmãs, o pecado é uma realidade entre nós como resultado do quê? Você quer palpitar? Da desobediência. Não foi assim que tudo começou? E Deus, e nós sabemos o resultado, mas Deus conserta isso, trazendo o seu Filho como filho da obediência, para nos dar referências com as quais devemos tomar atenção. Mas, aí fica o desafio, mas a nossa carne, amados irmãos, a nossa carne é rebelde. A nossa carne é transgressora. Eu dou como exemplo o tema do perdão e da vingança. Para nós cristãos, vingança foi nos retirado o direito. Nós não temos direito de nos vingar, sob hipótese alguma. Nós somos filhos, sendo filhos da obediência, nós somos chamados a dar a outra face. Nós somos chamados a orar pelos que nos perseguem, que nos prejudicam, que fazem mal contra nós. Isto significa, quando você consegue que o seu coração e a ação do espírito da obediência, não o espírito da desobediência. Quando você permite que o espírito da obediência controle a sua carne, os seus impulsos, você está no caminho da bênção, da prosperidade bíblica. Muitas pessoas citam Enoque, e a Bíblia diz assim, Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Ou seja, Enoque tinha o coração no altar de Deus. Vocês não estão aqui à toa. Vocês estão aqui sincero e honestamente, eu acredito nisso, porque vocês reconhecem que toda boa dádiva vem das mãos do Senhor. E estão aqui por gratidão, estão aqui por interesse de crescer na palavra de Deus, por experimentar mais de Deus. Mas não há uma maneira de você experimentar mais de Deus, senão pela obediência, pelo quebrantamento, pela submissão. Jesus, o teu Senhor e Salvador, o nosso Senhor e Salvador, em João capítulo 6, versículo 38, ele diz,
porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. O Senhor Jesus até teve confronto com o Pai. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, a sua carne, as suas lágrimas, e a Bíblia diz que ele chorou lágrimas de sangue, as suas lágrimas refletiam o anseio da sua carne. Mas ele foi, como diz Paulo em Filipenses capítulo 2, foi obediente até a morte e morte de cruz. Você certamente já experimentou o fruto da obediência na sua vida, mas há muito mais coisas para você experimentar como fruto da obediência na sua própria vida. Ainda em João, capítulo 8, versículo 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ainda lá no capítulo 15, ele diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Que desafio, que promessa. Quem não gostaria de viver essa promessa? Bateu um desafio, bateu um anseio, bateu uma necessidade na sua família. Você está alinhado com Deus, você está comprometido com Deus, você é submisso à palavra do Senhor, você permanece. O verbo usado para permanecer, que é muito repetido no Evangelho de João, é meno, que pode ser traduzido por habitar, descansar, não é? E aí entra, eu tinha exatamente pensado no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não é? Amados irmãos, o nosso convite, o nosso princípio, já que nós cremos em Jesus, já que queremos ser discípulos de Jesus, é sermos filhos da obediência, é sermos filhos do Deus Altíssimo e reconhecer a autoridade dele sobre a nossa vida. Sempre vai haver um mas, sempre vai haver um porém. Eu, pessoalmente, já experimentei ser filho da desobediência. É impressionante, mãe e avó é uma coisa assim, sobrenatural. Não sei se é a sua ou você experimentou isso. Mas quando elas dizem assim, não faça isso que você vai se dar mal, pode saber que se fizer vai se dar mal mesmo. Parece que o Espírito Santo, pelo menos na minha experiência, minha avó era crente, minha mãe também, parece que o Espírito Santo põe as palavras certas, não é? E na minha infância e adolescência, nos meus rompantes de filho da desobediência, eu tenho até algumas marcas no corpo, para eu não esquecer que essas marcas dolorosas, que me fez frequentar o pronto-socorro municipal algumas vezes, foram frutos de ser filho da desobediência. Não carregue tantas marcas no seu corpo e na sua alma, como fruto de ser filho da desobediência. Atenda o princípio de Jesus, de obediência e submissão. Paulo, que é um dos maiores autores dos textos bíblicos do Novo Testamento, além de nos ensinar isso, ele diz claramente que a escolha que ele fez, para mim, diz ele, o viver é Cristo. Decidi nada saber, nada me envolver, senão a Cristo e este ressuscitado. Obediência gera para você e para mim a realização das promessas de Deus. Aquilo que você ouviu acerca do Evangelho
que gera, como disse Jesus, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, é aquilo que pode você receber e experimentar na medida que a sua vida se alinha com a Escritura Sagrada e com os princípios bíblicos. Nós estamos sendo cercados por um bombardeio de filosofias liberais. Por exemplo, uma das coisas que me espanta, ensinado até em algumas escolas públicas no Rio de Janeiro, acredito e espero que ainda não aqui, meu filho, você só vai saber ser homossexual se experimentar. Um jovem, filho de um pastor nosso, chegou alarmado em casa quando ouviu isso. Ou seja, o estímulo a submeter-se ao Deus desse século, a tornar-se filhos da desobediência, está embutido em princípios básicos que orientam, inclusive, muitas vezes, a política de relacionamentos da sociedade. As novelas que você assiste, alguns filmes que você vê, estão criando valores novos, estão apelando. Muitas vezes, alguns se queixam que o pastor está apelando muito. Eu digo que o pastor apela menos de 1% do que as redes sociais, a televisão, os filmes que não estão sendo apresentados para nós, estão oferecendo. Princípios e valores completamente fora do alinhamento com Deus, fora do princípio da palavra, nos convidando a ser filhos da desobediência. A escolha é sua sempre. A escolha é nossa sempre. Por onde nós vamos andar, como nós vamos andar, a quem nós vamos obedecer. Não há dúvida que a nossa desobediência gera duas grandes consequências. Gera muitas outras, mas deixa eu sublinhar duas. Sofremos a consequência da quebra da lei de Deus. É inevitável. Deus colocou, e é interessante que o texto... Há outros textos em Deuteronômio, em Êxodo, sobre o fundamento da lei, o fundamento dos princípios de vida que Deus tem. E se você abrir Mateus capítulo 5 a 7, você encontra o Sermão do Monte, onde Jesus faz uma releitura da aliança com Deus e coloca claramente esses princípios para nós. Ou seja, quando você quebra a lei de Deus, você vai ter consequência. Perdemos, a segunda questão básica aí, é que nós perdemos algumas promessas, a qual estava vinculada ao cumprimento daquela ordenança por nós quebrada. Porque não esqueçam, por exemplo, uma das mais crescentes discussões que eu já tive que ser envolvido tantas vezes é sobre o dízimo. O dízimo te dá uma promessa, mas também te diz da consequência do não cumprimento. Ou seja, você vai sofrer a influência, ou seja, aquilo que você lutou para conseguir pode ser tomado pelo inimigo com maior rapidez. E certa feita, uma polêmica, uma classe única numa igreja local, um irmão levantou e disse, mas bispo, isso é princípio do Antigo Testamento. Falei para ele assim, além dos apelos, Paulo escrevendo aos Coríntios, dizendo que nós devemos dar além daquilo, de tudo que possamos pensar e imaginar. Jesus disse que ele não veio para abolir a lei, no próprio Sermão do Monte, mas para cumpri-la. Ou seja, para dar a dimensão correta da lei. Mas deixa-me falar, nós estamos falando sobrenatural, sobre o extraordinário, né? Simples e extraordinário, né? Aquilo que foge a toda a naturalidade das coisas, da normalidade da vida. As promessas de Deus, que são para os que se integram e se alinham como filhos da obediência, elas carregam o sobrenatural de Deus. Pode repetir comigo? As promessas de Deus carregam o sobrenatural de Deus. Alguns dos versículos que marcam a vida da gente, né? Por exemplo,
que Jeremias colocou e que está em vários outros textos com linguagem diferenciada. Buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O Deus da Bíblia quer se deixar achar. Mas você, e eu experimento isso na minha própria vida com Deus, você não consegue ter uma comunhão profunda com Deus quando você está em pecado, quando você não está alinhado com Deus. Cria um desconforto na nossa alma. Você tem duas soluções: ou você levanta, esquece aquilo e parte para a vida, ou você se quebranta, pede perdão a Deus e retorna para Ele, retorna para ser filho da obediência, retorna para estar sujeito à palavra de Deus como princípio de vida para você. Eu não sei quantos aqui serviram o exército, mas os corpos militares, não só no Brasil, no mundo todo, têm regras fundamentais. E quando você não se alinha com as regras, você vai parar no xadrez. Eu não tenho vergonha, até como ilustração, para dizer para vocês que eu fui parar no xadrez na escola de paraquedista 2 vezes. E eu ainda me defendi diante do meu pai em Porto Alegre, que foi por motivo justo. Quando a gente tem 18 anos, como eu tinha, quando eu fizer o alistamento em Porto Alegre, disseram que a gente ia num ônibus que nos traria para o Rio de Janeiro, como traria a gente de Santa Catarina e outros estados, e que depois de 6 meses nós teríamos a possibilidade de voltar a casa, teríamos 2 semanas de licença. Bom, incorporei na segunda semana de janeiro, fui contando os meses, passei por todas as dificuldades, né? É o ditado que aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, não é? Então, primeiro, 6 horas da manhã, você tem que estar em pé, não é? E assim por diante. Quando deu 6 meses e 1 semana, que completou 6 meses, eu fui ao comandante da minha companhia. Nunca vou esquecer dele. Capitão Dário. Falei: capitão, eu queria dizer para o senhor que eu, como atendi a convocação, passei nas provas, estou aqui há 6 meses e lá nos prometeram que depois de 6 meses a gente ia ter chance de ter uma licença. Falou: aqui, meu filho, o que você tem chance é pulo de galo, levantamento de peso, exercício e dar guarda no seu horário. Aqui é o único direito que você tem. Aí eu saí desenchavido, meio desanimado. No fim de semana eu não estava de serviço. Sexta-feira fui para a rodoviária, comprei uma passagem para Porto Alegre e fui para Porto Alegre. 8 horas antes de completar a deserção, eu estava de volta. Já entrei e já mandou eu direto para o xadrez. Fiquei 1 semana no xadrez. E aí, quando foi em setembro, deram a tal licença. Eu fui para o Sul, deram os 15 dias, eu fiquei 15 dias, fiquei 16 dias e meio. Voltei, de novo, fui parar no xadrez. Não é? Que não pude nem reclamar com meu pai, porque na primeira vez ele falou que ia me dar uns tabefes se eu voltasse a fazer uma coisa igual. Não é? Então, eu estou contando essa história, não é? que eu diria, já me envergonhei dela, mas hoje virou uma lição para mim, que em todos os segmentos da sociedade há princípios, há barreiras, há limites aos quais, se você ultrapassar, você está sujeito a penalidades. Então, não reclame que a Bíblia diga bênção e castigo, bênção e maldição. Porque a própria sociedade se organiza desse modo. Ou não é uma maldição você pegar uma multa de R$150, ter que gastar a tua R$150 por causa de uma multa. É um princípio de desobediência. Pode ser até por desatenção, mas você desobedeceu o marco estabelecido no trânsito da cidade. Então, não reclame que o bispo está aqui colocando, assim,
confrontando-nos todos, porque eu fui o primeiro, quando comecei a ler e preparar a mensagem, confrontando-nos todos sobre o princípio da obediência e da desobediência, o princípio de filho da desobediência e filho da obediência. Porque a própria sociedade estabelece algumas coisas, você pode não gostar, mas você tem que cumprir, porque se você não cumprir, você tem multa. Por exemplo, o último dia do mês de abril é o dia útil do mês de abril, você tem que entregar a sua declaração de imposto de renda, porque se você não entrega, tem uma multa. Se você decidir, tem menos de 70 anos, eu não vou votar, você paga uma multa, pode até ser coisa pequena, mas tem penalidade. No mundo espiritual também tem penalidade. E estas você pode evitá-las. E algumas delas são severas e consequências que afetam não só você, mas afetam os seus filhos e os seus netos e as suas gerações. Deus não deseja isso para você. Temos limites. Deus está contemplando a sua vida, como contempla a minha, porque dentro dos atributos de Deus é a sua onipresença. Mas você é convidado a vencer os limites da sua carne, a vencer o apelo de uma sociedade pecaminosa, para viver para Deus. E aí você diria, mas como que eu venço todos os limites da minha carne? Paulo, escrevendo aos Romanos, nos dá uma lição lindíssima. Ele diz assim, em Romanos capítulo 8, versículo 11, pode repetir comigo? Se habita em vós. Vamos de novo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Mas Paulo também adverte, não apagueis o Espírito. Porque quando você apaga o Espírito, cresce o espírito da desobediência, o maligno, o tentador, que estava lá no Jardim do Éden. E aí, o resultado é desgraça. Portanto, Deus provê o meio para que você seja filho da obediência. Além de dar um exemplo, que é o próprio Cristo, que foi obediente até a morte, morte de cruz. E Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho na terra se dobre e confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós temos um modelo, nós temos uma referência de obediência, o teu Senhor. Nós temos referências até nas nossas famílias de pessoas que se sujeitaram a Deus e foram honradas pelo Senhor por ser filho da obediência. Noé, em meio a uma geração perversa, decidiu obedecer a Deus e fazer a arca, porque Deus se agradara de Noé. E ele fez a arca, e o resultado, todos nós conhecemos, salvou toda a sua família. Ah, irmãos, atente a que Deus está falando, e salve você, seja instrumento você, para alcançar toda a sua família. Porque pelo que eu conheço na minha caminhada pastoral, com certeza, muitos de nós aqui, temos pessoas na nossa família que são filhos da desobediência. E o filho da desobediência necessita de um filho da obediência, que seja a referência. Porque o maior evangelho que pode ser pregado por você é a sua própria vida. A sua própria vida como filho da obediência é o melhor evangelho que pode ser propagado. Mais do que as suas palavras, é você a mensagem de Deus para eles. Abraão foi obediente e herdou a promessa. Mais de 4.000 anos atrás. E a gente está lembrando e citando Abraão. Abraão creu em Deus. Abraão obedeceu a Deus. Não é? E isso lhe foi contado como justiça. Moisés, o que Deus prometeu, ele fez. Moisés atendeu às ordens de Deus. Levou o povo através do deserto, um povo mais para filhos da desobediência do que filhos da obediência.
Mas Moisés perdeu a integridade da promessa. Porque no meio da sua ira, em vez de dar uma ordem para a pedra que gerasse água, ele descarregou a sua raiva na pedra. Não é? Então, amados irmãos, eu gostaria de saber que aqui está um povo que se dispõe a perseguir o caminho de tornar-se filho da obediência. Se você reconhece algum pecado que sistematicamente retorna à sua vida, o lugar de recompor, de se alinhar com Deus, é esse altar. O altar é a morte para o pecado e a ressurreição para a vida em Cristo Jesus. Deixe o seu lugar, venha me fazer companhia, eu vou também me ajoelhar, porque eu posso e preciso melhorar a minha vida com Deus. Se Deus falou contigo, se você reconhece que há coisas que com certeza frequentemente voltam e que não é de Deus na sua vida, você quer fazer um novo alinhamento com Deus, eu convido você a deixar o seu lugar. Vamos ficar em pé, o Ministério do Louvor pode cantar. Se o Senhor falou contigo, se você reconhece que precisa muito corrigir teus passos, você precisa muito se tornar uma referência para a sua própria família. Em nome de Jesus, eu convido você a ajoelhar comigo aqui na frente, com os pastores. Nós vamos clamar aos céus, para que o Senhor, teu Salvador, nosso Salvador, possa estar pelo Espírito, diz a Bíblia, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Este mesmo Espírito vivificará o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em nós habita. Que Deus te ajude, que Deus te use, que Deus mova o seu coração, em nome de Jesus. Jesus, buscamos a tua face, queremos andar em retidão na tua presença, precisamos de ti, reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos que muitas vezes temos sido rebeldes, Pai, temos quebrado princípios que nos bloqueiam promessas dos céus. Chuvas de bênção que o Senhor tem preparado para os seus filhos, muitas vezes não tem nos alcançado por causa da nossa rebeldia, da nossa dureza de coração. Jesus, ser propício a nós pecadores. Contempla, Senhor, a nossa vida e nós humildemente. Sim, Senhor, esse altar é lugar de entrega e é o que queremos fazer, Pai, na tua presença. Vem, Senhor, e toca, vem, Senhor, e recebe o propósito santo que o teu filho, a tua filha e que eu estamos fazendo, de andar submisso à tua palavra, movidos pelo teu Espírito Santo, para, Senhor, influenciarmos essa geração, para influenciarmos essa cidade, para influenciarmos a nossa nação, que precisa ver homens e mulheres cheios do Espírito Santo e da graça de Deus. Entregamos a Ti, Senhor, a vida dessa igreja, os colegas pastores, pastor Evander, pastor Hélio, pastor Guto. Senhor, nós Te amamos e sabemos que Tu nos amaste primeiro. E queremos, Senhor, que por Tua graça e por Tua misericórdia, alcancemos de Ti, Senhor, um renovo santo. É a nossa oração, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Conserta, Pai. Corrige, Pai. Instrui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.